Arrascaeta, por exemplo, estou vendo até aqui, ó. Foi o primeiro, ele sempre foi o primeiro ou segundo jogador com mais ações ali naquela zona final do campo, mais próxima da área adversária. Foi um dos jogos que ele mais correu durante o ano. Ou seja, se ele for um jogo, ou ele correu errado, mas ele correu mais do que na maioria dos jogos do Flamengo em quilometragem, nesse jogo contra o Central Córdoba. Então ele estava cansado naquela hora, se foi o jogo que ele mais correu, um dos que ele mais correu? Ou foi capricho? No começo do lance, né? E foi no começo do lance. Foi logo depois do gol, o gol foi aos 9, foi 13, 14 minutos, sei lá, algo próximo. Não, foi 23. 23 minutos. Então, metade do primeiro tempo, gente. Ele estava cansado já? Será que estava cansado ou foi preciosismo? Se estava cansado, é uma discussão que tem que ter com a preparação física com o jogador, né? Com o jogador. Porque o preparador pode fazer o trabalho dele, mas se o jogador não fizer a sua parte, ele vai ficar bem fisicamente. Né? É treinamento, alimentação, se cuidar, descansar, fazer uma série de coisas. Não dá para colocar a culpa só no profissional. É o que eu falo sempre, se você vai ao médico, o médico te dá uma receita, faça exame, faça isso, isso, isso. Você não faz, não adianta nada. Adianta. Você vai na fisioterapia, faz tudo errado, o fisioterapeuta fala, faz isso, isso, isso. Em casa faz assim, assim, assim. Aplica gelo, água quente, sei lá o que, você faz tudo errado, ele não tem culpa. Então não sei de quem é responsável, se for o caso. Agora, eu acho que tem muito desse preciosismo. Cansado ou não, entendeu? E aí eu acho que é o técnico. Sabe aquela conversa dura? Quando chegar na frente do goleiro, eu quero isso, isso, isso. Finaliza, põe no gol, porra. Gente, você acha que conversa de técnico com o jogador no intervalo é o quê? Meu querido, vem cá que eu vou te fazer um cafuné? Não, não é assim. No mundo inteiro. Será que acontece isso no Flamengo? Será que o Arrascaeta é cobrado por ter, não por perder o gol, mas por finalizar daquela maneira? Aquilo não é finalização para aquele momento. Ele é um cara importante, ele está em grande fase, ele está fazendo gols. Mas o Flamengo tem que matar os jogos, cara. E o jogo se ofereceu nos pés dele. Uma ele acertou, o outro ele não fez. Por que ele não fez aquele gol? Se ele perde, que nem o Juninho perdeu contra o Inter, eu até entendo. Tirei do goleiro, bateu da trave, correu quase em cima da linha. Putz, que azar, cara. Mas não, ele atrasou pro goleiro. O goleiro só tinha uma chance de defender, que era a bola rasteira. Que ele já veio fechando o canto baixo. Então eu não quero citar esse lance como se fosse o resumo da ópera. Não é isso. Esse lance, eu acho que ele simboliza uma falta de uma mentalidade, não digo vencedora, mas assim, de um time que entra com sangue nos olhos e fala assim, não, vamos ganhar esse jogo. Nós vamos matar esse negócio o quanto antes. Vamos resolver essa porra logo. Esse jogo a gente não vai deixar pendente. A gente perdeu para esses caras do Maracanã. Nós vamos ganhar esse jogo. Apareceu na frente, nós vamos fazer gol. Nós vamos matar os caras. O Flamengo não tem isso, gente. O Flamengo não tem essa mentalidade, não tem esse espírito. O jogo não é só a tática. O jogo não é só a preparação física. O jogo não é só a estratégia. O jogo também é mentalidade, é cobrança de um com o outro, é indignação, é não aceitar um resultado negativo. Não aceitar, que eu falo é reclamar com o árbitro, não, gente. Não aceitar é lutar até o final, é brigar até o fim. O Flamengo não faz isso. Aí termina o jogo. Gerson, e aí? Trabalhar, fazer o nosso melhor. É a escola Diego Ribas de entrevista pós-jogo. Falar menos e trabalhar mais. Falar menos e trabalhar mais. Porra, cara, falar menos, trabalhar mais e decidir os jogos, fazer os gols. E até isso, como o André falou, é verdade. O Gerson deu assistência para a Arrascaeta nos 2 últimos gols do Flamengo. Que é um progresso, hein? Porque ele tem baixos números. E ele que dá o passe também para esse lance que a gente está debatendo com o Arrascaeta. Seriam 2 assistências. Então, sabe, acho que falta muito desse tipo de coisa. Dessa conduta. Eu, sinceramente, acho impressionante, assim. O final do jogo, a gente sabia que não ia sair gol, gente. Sabe por quê? O Flamengo não chutava, o Flamengo não ameaçava, o Flamengo não pressionava para valer. Porque estava cansado? Então troca os jogadores. Tem 5 trocas, não faz as 5 trocas. Então essas questões têm que ser discutidas e revistas. Agora, vamos falar dos nomes que vazaram aí nas redes sociais, jogadores que estão na mira do Flamengo. Para contextualizar, a TV Globo está fazendo uma série de matérias com pessoas responsáveis pelos scouts dos clubes cariocas. E aí na matéria que fizeram com o Flamengo, com Andri, que é responsável pelo scout do Flamengo, em um trecho da matéria que a Globo exibe, dá para ver o computador do profissional do Flamengo aberto e ali o programa que eles utilizam para mapear jogadores no mercado, e dá para perceber os nomes que estão ali abertos, como
possivelmente alvos do Flamengo. E aí a Flá TT não perdoa, né? Os caras lá no Twitter já tiraram o print, deram o zoom, e os 11 nomes são Pedrinho, do Zenit, Josh Sargent, do Norvik, Vitão, do Internacional. Esse zagueiro aí, o Flamengo fez 2, 3 propostas na última janela de transferência, não conseguiu tirar do Internacional. Zé Lucas, do Sport, Malcom, do Al Hilal, Marcos Leonardo, do Al Hilal, Bento, do Al Nasser, Gabriel Pereira, do Copenhagen, TT, do Panathinaikos, Santino Andino, Godoy Cruz, Ezequiel Barco, Spartak de Moscou. Cara, Ezequiel Barco a gente vai lembrar porque já teve o nome especulado muitas vezes no Flamengo. E o Santino Andino, do Godoy Cruz, é um jogador que a Inter de Milão tem interesse nesse atleta, segundo a imprensa europeia. E aí eu quero saber de vocês, desses nomes aí, quem vocês aprovam, quem vocês acham que o Flamengo deveria tentar a contratação. Mas só contextualizando, gente, esses 11 nomes aqui que eu falei, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nomes, correto? Eles pertencem a uma lista de mais de 3 mil nomes, 4 mil nomes. É um programa que é responsável por capturar números de jogadores no mercado de outros clubes. Isso não quer dizer que o Flamengo abriu negociação ou que vai abrir negociação ou que de fato o Flamengo quer contratar. Não é assim. Inclusive, questionei uma pessoa do Flamengo sobre esses nomes, me garantiram que nenhuma negociação com nenhum desses 11 que estão aí. Então, fica essa observação para vocês. Mas aí vocês, torcedores, vocês têm o direito de dar a opinião de vocês aqui no canal Vene Casagrande. Quem desses 11 aí vocês gostariam de ver no Flamengo, que acha válido tentar a contratação? Podem comentar à vontade aí. E eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Cara, o Zé Lucas tem uma curiosidade. Eu lembro que eu estava conversando com um dos empresários dele, ele já foi do Flamengo na categoria de base, não ficou por causa do vigor físico, porque na ocasião achavam ele franzino e tal. Isso acontece, por exemplo, o Pedro também não passou na base do Flamengo, não foi aproveitado. O Bruno Guimarães, se eu não me engano, a mesma coisa. Vários jogadores, gente. Cara, o Hendrick, que foi vendido aí a valor milionário pelo Palmeiras, passou na base do São Paulo, não foi aproveitado. E na boa, gente, isso não é um erro de visão de um profissional. Eles acertam muito mais do que erram. Imagina se a gente for fazer matéria e lembrança aqui de quantos jogadores eles não ficaram e que de fato não deram certo. Então não é justo criticar um profissional que passou pelo Flamengo e acabou, entre aspas, dispensando o atleta, e futuramente o Flamengo quer contratar esse jogador. Pelo menos é a minha visão. Galera, outro clube europeu de olho em Wesley, informação que eu tive, Inter de Milão, entrou em contato com os representantes de Wesley, demonstrando interesse, consultando valores. É um jogador que está aí na mira de vários clubes europeus. A gente já falou aqui do Manchester City. O Manchester City é sim um jogador que é sim um clube que deseja a contratação de Wesley e vai tentar a contratação, vai fazer proposta, mas a Inter de Milão também quer o Wesley. Então essa informação foi confirmada inclusive por uma pessoa do Flamengo, porque o Flamengo ficou ciente sim do interesse do Wesley. Por falar em clube europeu, jogador que pode ser vendido, Alcaraz entrou hoje em campo pela sua 6ª partida como titular, e aí teoricamente ele bateria essa meta. Eu vou fazer uma meia-culpa, porque a todo momento eu informei aqui, peço desculpas por isso, que a meta por compra obrigatória, e não só eu falei, né? A imprensa inglesa, vários jornalistas brasileiros também, todo mundo falando, inclusive gente cravando que ele fez a 6ª partida como titular, então ele vai ser comprado. Não, faço a meia-culpa, inclusive peço desculpa, porque apurando essa situação, o que me relataram no Flamengo foi o seguinte: Vene, na verdade, não são 6 jogos como titular. A meta é 11 partidas com tempo mínimo em cada uma delas. Isto definia o valor exato a ser pago. Não alcançar isso significa que partiriam de um preço menor para a negociação. Só que há outros clubes interessados no Alcaraz. E nós não temos obrigação de vendermos pelo valor mínimo estabelecido. Então ele ainda não bateu a meta. O Flamengo me confirmou aqui que ele não bateu essa meta de compra obrigatória.
Então ele continua sendo jogador do Flamengo, embora ele tenha feito essa 6ª partida como titular. Então essa pessoa do Flamengo, entre aspas, corrigindo a informação que foi vinculada por todo mundo, inclusive por mim, repito, faço uma meia-culpa, peço desculpa a vocês, e eu estou trazendo agora a real situação, porque ele jogando hoje como titular pela 6ª vez, entrei em contato com o Flamengo, e aí? E agora? Vocês confirmam e tal, não sei o quê? Mas aí me relataram que não, ele não bateu essa meta, ainda não. O Flamengo vai olhar, vai analisar os números para saber se está perto, se está próximo e como é que vai ficar essa situação. Enfim, a ver, a esperar. A temporada na Inglaterra está chegando ao fim e em breve a gente vai ter essa resposta sobre o Alcaraz. Mas lembrando, é um jogador que não faz parte dos planos do técnico Filipe Luís, não é porque ele passou alguns meses na Inglaterra que agora pronto, ele se encaixa no estilo de jogo na visão do Filipe Luís. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, o Flamengo deseja ver... De acordo com informações do jornalista, o camisa 10 Arrascaeta deseja renovar seu contrato com o Flamengo até o fim de 2028 e, para isso, pediu um salário mensal de R$2 milhões. Esse valor representa um aumento de R$400 mil em relação ao que o jogador uruguaio recebe atualmente no rubro-negro. A diretoria do Flamengo, no entanto, considerou a pedida salarial muito alta e decidiu congelar as negociações por enquanto. Internamente, o clube até aceita estender o vínculo com o jogador até o fim de 2027, mas descarta completamente pagar os R$2 milhões por mês exigidos. A avaliação do departamento de futebol do Mengão é que seria um risco alto atender à solicitação do atleta, especialmente por conta do seu histórico de lesões, que tem preocupado bastante nos últimos anos. Com as conversas travadas, Arrascaeta já autorizou seus empresários a ouvirem propostas de outros clubes interessados em sua contratação. O meia continua com contrato em vigor com o Flamengo até dezembro de 2026 e por isso a diretoria não vê pressa para chegar a um novo acordo neste momento. No entanto, não está descartada uma retomada das negociações no futuro, caso haja uma reavaliação das condições exigidas por ambas as partes. Um dos clubes que sonha em contar com o futebol do craque uruguaio é o Cruzeiro, que acompanha de perto a situação e vê em Arrascaeta o nome ideal para liderar seu projeto ambicioso nos próximos anos. E agora a pergunta que fica para o torcedor rubro-negro é a seguinte: você concorda com a saída de Arrascaeta? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!